Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas comigo, com a Adriana Cardoso, hoje à distância, e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E esta semana cá estamos novamente para falar sobre 2 grandes temas. Em primeiro lugar, como não podia deixar de ser, na passada segunda-feira tomou posse Donald Trump e, sem mais introduções, porque acho que não é preciso, Maria, começo contigo. Como é que viste aquele discurso um bocadinho alucinado, a intervenção de Elon Musk, enfim? Sim. O que tiras disto? Bom, foi um dia estranho, mas houve coisas que não foram. Houve coisas que já se estava à espera. A deportação em massa era uma coisa que já se esperava que Donald Trump anunciasse na sua inauguração. Donald Trump entra no cargo já com uma vitória reclamada para ele. Isto lembra um bocadinho Ronald Reagan na altura de Jimmy Carter com os reféns iranianos. Em que Ronald Reagan reclama para si a liberdade dos reféns americanos que estavam no Irão, e Jimmy Carter tem uma derrota brutal, e a isto eu respondo como Joe Biden respondeu do Is That a Joke? Porque na verdade isto é feito no último dia ainda de Joe Biden. Mas Trump já entra com essa espécie de vitória, até porque Benjamin Netanyahu tem uma relação muito tensa com Joe Biden e uma relação muito menos tensa com o novo presidente dos Estados Unidos, 47º presidente dos Estados Unidos. Mas foi tudo um pouco alucinado, e eu gostava de falar aqui de uma coisa que eu acho que é mesmo importante para a nossa geração e que eu não sei se as pessoas estão a perceber, não sei se estamos a perceber a dimensão daquela primeira fila de tecnocratas de tech, destes magnatas da tecnologia de Silicon Valley, todos à frente na inauguração de Donald Trump, e especificamente Elon Musk, que sendo o homem mais rico do mundo, e nós já falámos aqui de Elon Musk, faz uma saudação que parece a saudação romana, isto é, a saudação nazi, e de repente a inauguração é sobre isso, é sobre se Elon Musk fez aquela saudação ou não. E eu aqui estou com um querido amigo nosso, João Maria Joné, que disse, ou seja, não estou a ser original, mas que disse, importa pouco se a interpretação é de uma saudação romana ou se é só porque ele tem autismo, tem Asperger, e portanto faz, porque isto é o que as pessoas estão a dizer, portanto faz gestos esquisitos. A verdade é que Elon Musk tem posições neonazis, tem posições anti-população judaica, tem posições a favor da AfD, que é o partido mais parecido com o partido nazi que nós temos neste momento no mundo, em partido ativo e participativo na democracia, e portanto é muito grave este gesto que Elon Musk faz, até porque o gesto vai ser replicado em plataformas de extrema-direita e vai causar danos enormes. Isto é o braço direito, ou um dos conselhos mais próximos de Donald Trump, a fazer um gesto que na Alemanha faria com que ele tivesse que ir para a cadeia on the spot. Mas eu tenho pouco para acrescentar, porque acho que sinceramente hoje estou muito Está sintética hoje. Não é só sintética, estou descrente. Acho mesmo que é um problema enorme nós neste momento termos o TikTok, até o TikTok, a agradecer em notificações push ao presidente Trump depois das 6 horas, 9 horas de blackout que tiveram nos Estados Unidos. Acho que é problemático o Zuckerberg ter feito o anúncio aos Estados Unidos que fez a dizer que a União Europeia inclusivamente era a censura institucionalizada.
Acho que é problemático ter o Jeff Bezos também na fila da frente a aplaudir. Acho que só a Microsoft é que não esteve presente, mas também fez uma doação de $1 milhão para a inauguração de Donald Trump. E, portanto, isto é problemático. Isto lembra-me as palavras de Joe Biden a dizer que vem aí uma oligarquia. Eu relembro as origens do totalitarismo, não estava a conseguir dizer. Da Hannah Arendt fala disto, fala dos magnatas económicos à frente. Com um presidente ou com um líder de um país, e que isto é uma dos principais sinais de origens do totalitarismo, ainda para mais a intervenção do governo americano potencialmente na compra por uma empresa americana do TikTok. Isto é tudo muito perigoso. Adriana, descrença, futuro, solidez das instituições americanas, o que é que tens a dizer sobre esta inauguration? Eu não gosto muito de usar anglicismos, mas neste caso... Acho que os nossos ouvintes já sabem que tudo que esteja relacionado com o mundo americano tu não és propriamente fã. Mas sim, acho que não há propriamente uma tradução que seja tão eloquente e que faça sentido, porque de facto nós termos o presidente americano em toda aquela pompa e circunstância é algo que para um europeu faz bastante confusão, não é? E fica claro aí que a política americana é muito personalista, que tem muito a ver com entretenimento, com show-off, e que até o conjunto de teatralidades e circunstâncias da própria inauguração, que eu podia estar a discorrer durante 2 horas, não vale a pena, porque não quero aborrecer ninguém, não quero que vocês adormeçam, mas na própria inauguração há algumas coisas que fazem sentido para mim destacar, e depois vou ao discurso, que para mim é a parte mais relevante. Primeiro, Elon Musk estava muito contente, eu acho que não só pela menção que Donald Trump fez a querer os americanos a popular Marte, como se isso fosse um grande flex, não sei, político da parte dele, mas Elon Musk ficou muito contente porque afinal já percebeu que, a par com a presidência de Trump de 2016, vai ter muito dinheiro de contratos públicos a entrarem na sua empresa, e portanto ele fica perfeitamente... fica pago a sua dívida que fez durante a campanha para estas presidenciais, em que muito dinheiro foi doado por Elon Musk à campanha presidencial de Donald Trump, e foi evidentemente feito de uma perspectiva manicaísta de alguém que beneficia economicamente da presidência de Trump. Isso por mim só é um conflito de interesses enorme, e não devia ser permitido que ele fosse de alguma forma membro da administração de Trump, sendo que beneficia a sua empresa diretamente de contratos públicos com a presidência de Trump. Portanto, isso é o primeiro ponto. E queria ir ao discurso para falar num ponto que eu vejo muito poucas vezes mencionado, e eu acho que é um ponto bastante importante. Primeiro que tudo, aquela menção messiânica, não sei se vocês viram bem isso, que é ele levei um tiro e sobrevivi, e a razão pela qual sobrevivi é porque Deus queria mesmo que eu fosse presidente dos Estados Unidos e vos salvasse. Esta menção, todo o ethos que ele tem religioso messiânico, é algo que desde 2016 tinha sido relativamente abandonado. Ele desde esta campanha não tinha feito muito esse ponto, inclusive durante a campanha, depois do tiroteio, não tinha sido algo que ele tinha profundamente feito, mas estabelecer-se, eu acho que ele está a fazer essa transição, percebendo que não vai ter um terceiro mandato, porque é inconstitucionalmente impeditivo, que vai ficar uma figura messiânica, republicana e americana, em que vai poder escolher e votar candidatos futuros, sejam eles quais foram. Fez também uma menção, e há uma coisa importante que ele falou no discurso, que é um enorme retrocesso, que ser política do governo só existir em 2 géneros é um preceito anticientífico. Portanto, não sei como é que ele vai conseguir aplicar isso, por exemplo, a instituições de saúde que não trabalham nesse sistema. É impossível dele fazer esse tipo de ratificações por ordem executiva, mas comprova algo que é importante. As guerras culturais não começaram com Donald Trump. É importante ressalvar, por exemplo, toda a guerra contra as drogas de Ronald Reagan era muito específica para o crack, por exemplo, que atingia diretamente comunidades afro-americanas, até tratavam os afro-americanos como vampiros, pessoas que precisavam de ser presos pelo Estado por causa dessa circunstância, e nunca se preocupou com a grande utilização de drogas por altos setores da sociedade económica, nomeadamente nos Estados Unidos. E vou terminar só dizendo, porque não quero deixar os nossos ouvintes com uma posição muito negativa, e foi algo que eu disse inclusive na Antena na SIC na segunda-feira, que foi:
não existe sistema democrático, sistema tripartido de governação que tenha impedido mais vigorosamente assaltos ao poder e movimentos tirânicos de chegarem ao poder do que o americano. Portanto, sim, Donald Trump é um enorme retrocesso civilizacional, mas a ideia de que vai existir um assalto à democracia americana eu acho altamente improvável, porque há um conjunto de coisas que ele, para passar, tem que ter 2/3 de maioria no Senado, não tem, e tem uma maioria muito baixa na Câmara dos Representantes, e acho sinceramente que se vamos estar sempre na hipérbole durante 4 anos, vamos entrar, não sei, em burnout, senão nem conseguimos acordar e sobreviver. Portanto, é preciso respirar fundo, é um enorme retrocesso, mas vamos ver como é que as coisas correm. Bem, algumas coisas sobre esta tomada de posse, inauguration de Trump ontem. Primeiro começar por dizer que achei o tom da intervenção em geral relativamente alucinado, assim uma coisa meia messiânica. Vocês já aqui mencionaram desta coisa do fui salvo por Deus, também aquela oração, como se Donald Trump fosse uma espécie de salvador que dialoga com Deus e que vem salvar a América. Quer dizer, e que é uma ideia até repetida. Já André Ventura também fez aqui, já em Portugal, afirmações um bocadinho alucinadas também sobre os pastorinhos de Fátima. Dizer que é o quarto pastor de Fátima. Portanto, esta ideia do homem messiânico, o homem que vem de um sítio místico, nem sempre religioso, no passado, nos fascismos do início do século passado, também havia esta ideia, nem sempre associada à religião, mas a ideia de um homem da profecia que vem ele próprio, individualmente, salvar o mundo da decadência. E isso é muito parecido com o que já foi no passado. E acho que isso também está muito associado à ideia da Golden Age, que vai trazer este homem, este cavaleiro, vem trazer uma nova era, uma nova idade. Pouco claro de que forma é que atrará. Depois sublinhar que a presença de Musk, Bezos e Zuckerberg nesta inauguração deve-nos assustar, porque são quem controla as maiores redes sociais do planeta, sítio onde se forma e se disseminam opiniões em massa, sítios nos quais a verificação de factos já era escassa e será ainda mais. São também pessoas que controlam, nomeadamente Bezos, órgãos de comunicação social. São pessoas que irão impor uma disseminação total das mentiras machistas, xenófobas, anti-imigração, racistas, antissemitas, até no caso de Musk, e acho que isso nos deve assustar muito e não é uma coisa para olharmos com leveza. Depois há a questão da deportação em massa de imigrantes sem situação regularizada, a quem ele chama criminal aliens, e isto já se esperava, mas não deixa de ser assustador. Há a questão também, já vocês mencionaram, da existência do género masculino e feminino. Veremos também noutras áreas que retrocessos existirão, por exemplo, para o direito ao aborto, que durante largos anos, como nós sabemos, não foi devidamente codificado e que agora se encontra em grave risco de retrocesso. Depois, sublinhar também, quando ele menciona "We will drill, baby, drill", que não deve ser uma coisa que também nos deve passar ao lado. O fim do New Green Deal, todas as pequenas coisas que tinham sido começadas a fazer, completamente insuficientes, mas apesar de tudo que tinham sido começadas em prol do combate às alterações climáticas. Quer dizer, ele vai retroceder em tudo, e não só retroceder, como ir no sentido contrário. A maior potência económica do mundo, o maior poluidor, vai no sentido contrário, o que vai ter efeitos brutais para o nosso planeta, e acho que isso se tem falado pouco. Eu não sou especialista em ciência das alterações climáticas, mas acho que se tem falado pouco e vai ter efeitos completamente devastadores para um planeta que está cada vez mais a caminhar para o abismo. A ideia da society that is colorblind and merit-based, sabemos bem o que é que isto quer dizer, fim de todas as políticas de combate à discriminação racial, de discriminação positiva, como muitas vezes se chama, para não falar depois das outras alucinações do Gulf of Mexico se passar a chamar Gulf of America, das ameaças ao México, ao Panamá, à Groenlândia, ao Canadá. E eu sublinho, acho que houve uma coisa muito importante, para lá da alucinação do ir até Marte, dele ter dito de "Consider ourselves a growing nation, one that expands our territory". Portanto, há uma clara propensão imperialista. Eu acho que os Estados Unidos já são uma oligarquia há muito tempo. Nós também sabemos que tu achas e acho que disso. também que têm políticas imperialistas. Acho que sim, Trump afirmar abertamente a expansão do território americano é muito grave. Veremos o que é que acontece daqui para a frente. E gostava apenas de terminar com Elon Musk. Acho que Elon Musk, vi muitos títulos de "parece ser uma saudação nazi". Quer dizer,
a mim não me parece. É uma saudação nazi que ele repetiu, e é uma técnica muito conhecida da extrema-direita, estas coisas do dog whistle. O próprio André Ventura já fez este símbolo. Sim, mas de forma diferente. Atenção, sabendo assim, que é uma coisa que vai dar que falar e que vai ser discutido se é ou não uma saudação nazi, que ao mesmo tempo deixa assim a extrema-direita mais radical, mais ligada às correntes nacionais socialistas, a esfregar as mãos, ele fez o que nós gostamos, e deixa esta coisa assim meia no é ou não é. É uma tática conhecida da extrema-direita, e acho que mais do que saber, e concordo com o que a Maria disse, mais do que saber se é ou não, é o que Elon Musk é, que é uma pessoa que dissemina ideias antissemitas, islamofóbicas, machistas, xenófobas, anti-imigração, que apoiam um presidente de extrema-direita e que fará toda a sua política. Mas, como estamos já aqui a meio do nosso tempo e teríamos muito mais para dizer sobre estas duas figuras, passamos a outro tema que também marcou a semana: o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Enfim, eu não gosto muito de pô-lo nestes termos, mas avançando, depois de 15 meses de uma guerra brutal na faixa de Gaza. E começo contigo, Adriana. O que é que tens a dizer sobre isto? Bom, eu acho que é sempre positivo quando reféns conseguem regressar a casa e quando existe a capacidade de chegar a algum tipo de consenso neste aspecto. Para mim é sempre positivo. Eu gostava de analisar a questão da influência de Donald Trump ou de Joe Biden neste acordo. Primeiro, o acordo é exatamente o mesmo que Joe Biden tinha estabelecido desde maio. Portanto, é uma circunstância que não foi inventada por Donald Trump, não foi Donald Trump o líder messiânico que o fez. Acontece é que, ao contrário de maio, o Hamas perdeu um conjunto de aliados internacionais que lhe permitiam estar na mão de cima, ou relativamente na mão de cima, na mesa de negociações. Neste momento não os tem. Desde o Hezbollah, desde a questão da Síria de perder um grande aliado e também a posição do Irão nesta circunstância, que pouco falou sobre o acordo de cessar-fogo. Existem bastantes interesses, inclusive com a Arábia Saudita, para que este acordo chegasse a bom porto. O Hamas não teve propriamente outra posição ou outra hipótese. Eu tenho bastante receio de quais foram as contrapartidas que Donald Trump permitiu para o acordo. Isto é o ponto essencial. Primeiro, as contrapartidas que fez a Netanyahu e fez a Israel. Tenho muito receio daquilo que vai ser e o que é que se deu Donald Trump relativamente à Cisjordânia, se vai ser permitida o contínuo enorme da política de colonizados, de um regime de apartheid, de impossibilidade completa de algum acordo de dois Estados ser estabelecido ou de voltar aos acordos territoriais na altura dos acordos, porque quando existem centenas de milhares de pessoas que estão na Cisjordânia, israelitas, quando não deviam estar, é um bocado impossível de voltar a colocar de volta para Israel. Portanto, é uma impossibilitação do acordo ser feito. Aí Donald Trump fez cedências nesta matéria, é um enorme problema. E porque pode acalmar a questão de Gaza, mas acontece que existe um conjunto de políticas deste Estado, deste governo de Israel de extrema-direita relativamente à Palestina, que não vão ficar sanadas com isto. É positivo pelo facto de, claro, os reféns regressarem a casa, mas tudo o resto fica bastante em aberto. E queria também dizer que é um dos pontos. Eu vi muitos comentadores, nomeadamente na altura das eleições americanas, a dizerem que tinha que vir um presidente republicano para que estas questões acontecessem, pró-Israel, etc. Mas é importante relembrar que na Convenção Democrata a única pessoa que falou relativamente à questão Israel-Palestina foi a mãe de um dos reféns que infelizmente morreu nos túneis do Hamas. E não foi permitido que nenhum delegado não inscrito que fosse para a Palestina pudesse discursar. Isto significa que se fosse um presidente democrata ou um presidente republicano, o apoio a Israel iria ser mantido independentemente de tudo. A política relativamente a Israel-Palestina, seja de um presidente democrata ou um presidente republicano, tem sido bastante constante. Eu espero que, à medida que se estabeleça a administração de Trump, nós possamos vir a saber quais é que foram os contornos específicos do acordo, e vou ficar muito atenta à questão da Cisjordânia, sem dúvida nenhuma. E então passo agora para ti, Maria, sobre cessar-fogo, genocídio e a influência ou não de Donald Trump e das eleições americanas neste cessar-fogo. Sim, eu já tinha na primeira intervenção, que peço desculpa, é que estou mesmo descrente, de facto. Recebi aqueles trolls no Twitter a dizer: eu recuso-me a chamar
o outro nome. Recuso-me mesmo. Mas já tinha recebido aqueles trolls. de Não, recuso-me, porque eu X. estou. Trolls no Twitter a dizer então, o melão, pá, estão mesmo, sabes? Se quiserem fazer aquele número do André Ventura que fez uma vez na CMTV, trazer um melão, pá, tragam. Eu, como sou marxista, sinto-me sempre otimista face às contingências da realidade material em que vivemos. Isso é uma coisa boa dos dogmas, é como a religião, sabes? É que tu Agora sentes pus-me a sempre. jeito, pus-me a jeito. Tal. Mas já tinha falado disto na questão do Jimmy Carter. Eu não sei se as pessoas se lembram, mas no final dos anos 70, o Jimmy Carter tinha um problema muito grande em mãos para resolver, na situação dos reféns que estavam numa embaixada em Teherão, e especula-se que Ronald Reagan tenha mesmo, e acho que depois as investigações deram isso por uma coisa certa, que não era contestável, não é? Que Ronald Reagan interveio nas negociações para a libertação dos reféns, para conseguir depois ele tirar os louros de uma vitória na presidência de Jimmy Carter, e isso foi relembrado até quando Jimmy Carter morreu agora. E portanto, não sei se poderá estar a acontecer uma coisa parecida, mas este cessar-fogo, e Leonor, tu perguntas-me sobre isto e bem, é que repara, isto é uma espécie de é um acordo que é tipo um rascunho reciclado que demorou 15 meses, demorou 47 mil vidas na Palestina, que isto dá mais ou menos 100 vidas por dia, dá 100 pessoas mortas em Gaza por dia a ser implementado. Isto é um espelho desta tragédia toda durante 15 meses, que é uma coisa que é tardia, insuficiente, depende de condições hiper frágeis. Eu não sei se vai continuar. Essa é uma das grandes questões. É isso, é que, repara, é bom que, eu concordo com a Adriana, que os reféns possam voltar a casa finalmente. 3 mulheres israelitas e 90 reféns palestinianos foi a primeira leva de troca de reféns. Isto é bom, mas repara, quais é que são, aliás, as garantias que Israel dá, que não vai anexar, de facto, que não vai anexar a Cisjordânia? Quais são as garantias do Hamas e de Israel, que isto não é só são tréguas semelhantes às tréguas que nós tivemos há cerca de 3 meses e que de facto é um cessar-fogo final? Não há garantias disto, até porque há 2 ministros no governo de Netanyahu que estão completamente contra qualquer tipo de acordo com o Hamas e qualquer tipo de cedência da parte de Israel perante as pressões palestinianas e as pressões internacionais. E também há uma ausência de uma autoridade de governação sólida em Gaza, porque o Hamas é uma força que tem que ser tida em conta, mas não é uma autoridade sólida. O Hamas desafia, e foi criado para desafiar diretamente a autoridade palestiniana na Cisjordânia. Aliás, foi uma técnica de Netanyahu na altura, há um pouco mais de 20 anos, a fornecer dinheiro e weapons. Desculpem, eu hoje estou, como consumi muita coisa americana ontem, parece que tive 20 anos fora. Não estive. Mas esta era a estratégia de Netanyahu, que era dividir para reinar na Palestina. Isto é uma coisa que é assumida. Ele financiou o Hamas, e o Hamas agora é uma força que está a bloquear ativamente a construção de um Estado palestiniano. E, portanto, eu estou com mais dúvidas do que certezas, sinceramente. Se nós tivéssemos seguido o rascunho de maio de 24, que foi o que a Adriana falou do acordo que já tinha sido feito ou proposto por Joe Biden, se calhar nós não tínhamos 10 mil vidas palestinianas perdidas, repara. Mas pronto. Mas o tempo, infelizmente, o tempo em democracia nunca é contado em vidas e, portanto, temos esta tragédia. O que é que tu... Eu acho que aqui nós concordamos mais ou menos. Eu e tu. Sim. Eu e tu, sim. Algumas coisas sobre isto. Eu acho que a Al Jazeera, para começar, gostava de mencionar uma coisa. Eu acho que a Al Jazeera lançou um quadro, uma imagem muito forte, sob o título What is Left of Gaza,
em que deixam alguns números que eu acho que são importantes. 60% dos edifícios em Gaza foram destruídos, 92% das casas em Gaza foram destruídas, 88% das escolas em Gaza foram destruídas, 68% das terras aráveis foram destruídas, 68% das estradas foram destruídas, 50% dos hospitais foram destruídos ou parcial ou totalmente. Para além disto, foram 46 mil pessoas que foram assassinadas por Israel, sendo que 18 mil destas são crianças. E acho que estes números são esmagadores e eu gostava e gosto sempre de começar com isto quando discutimos este assunto. Depois dizer que chamar-lhe guerra, para mim, é, enfim, algo que se tem chamado a isto, acho que não é a palavra certa. O que aconteceu nestes últimos 15 meses, como inicialmente sob a desculpa da retaliação por um atentado do Hamas, foi um genocídio. Um genocídio que estava à espera de acontecer, porque a brutalidade contra o povo palestiniano dura desde 1948. O forced displacement das suas casas, os assassinatos indiscriminados, as prisões e tortura de mulheres e de crianças. Quer dizer, isto foi uma desculpa que foi usada para levar a cabo um genocídio que estava há muito tempo na gaveta, especialmente se pensarmos que a extrema-direita israelita tem muita força e que o próprio Netanyahu sempre teve estas posições sobre o povo palestiniano e qual devia ser o futuro de Israel nesta zona. Mas há uma certa direita europeia que só agora é que está a acordar para isso. Parece que só... Mas sabes, eu até consigo respeitar uma pessoa de direita que diz: eu errei, eu apoiava um governo, apoiava um país e agora percebo que na sua gênese está o genocídio, o extermínio, a aniquilação o massacre de outro povo. Eu consigo respeitar. Não consigo respeitar a coisa camaleónica de fingir que não se disse o que já se disse. Acho que mudança de posição, fico contente que algumas pessoas tenham conseguido avançar e ver esta questão sobre a Palestina. Depois também dizer que sobre o próprio... o governo Netanyahu, especificamente. Exato, e também sobre o Netanyahu. E já agora, pegando nisso, o próprio líder israelita enfrenta um mandato de captura do Tribunal Penal Internacional por alegações de crimes de guerra e acusações separadas de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça. E acho que, por um lado, acho que este cessar-fogo é muito importante quer dizer, é muito comovente ver os vídeos de palestinianos na rua a celebrar, de crianças palestinianas a celebrar este cessar-fogo, mas é ao mesmo tempo esmagador ver as imagens que têm sido difundidas dos palestinianos a voltarem às suas casas, a cidades totalmente destruídas, reduzidas a escombros e que lembram imagens da Europa destruída há 80 anos, naquelas coisas do never again, mas deixamos que seja again quando não é aqui no nosso quintal. Quando não é com pessoas brancas, e acho que isso é completamente esmagador. E depois também pegar aqui numa coisa que a Maria disse, que eu concordo. Acho que podemos, por um lado, respirar fundo por um momento, mas não totalmente, porque há tanta coisa incerta. Por um lado, se este cessar-fogo vai durar, ou se Israel vai incumpri-lo e voltar a atacar, voltar a matar pessoas. Depois, os criminosos israelitas deveriam ser levados à justiça. Não vão ser, sabemos. Se há um país e se há um governo que tem as costas quentes e que ainda mais quentes ficarão, é o governo israelita e enfim, Netanyahu. Mas sem dúvida que é uma tremenda injustiça histórica estas pessoas não serem levadas à justiça. Depois, acho que continua a haver a questão da reconstrução de Gaza. Como é que vai ser? Estas pessoas chegaram a casas totalmente destruídas, como é que elas vão voltar a ter água, saneamento, casas, escolas, universidades, como é que estradas, campos aráveis, como é que a sua vida vai voltar a ser o que era, sendo que a sua vida já era muito difícil antes de outubro de 2023. E depois acho que a Palestina... Quer dizer, não se pode respirar fundo totalmente até a Palestina se libertar, até haver condições criadas para a existência de dois Estados que coexistem de forma pacífica, dois Estados democráticos em que cada pessoa vale um voto, em que as pessoas têm autodeterminação sobre o território onde vivem. Acho que o mundo, e aqui apesar do meu marxismo, mesmo que uma pessoa seja uma gramsciana com o seu otimismo da vontade, muitas vezes... caímos nestes sentimentos banais de pessimismo, como o Gramsci lhe chamava, e acho que esta é uma altura em que eu própria me dou por mim, como tu, Maria, a cair nestes sentimentos de descrença com o mundo, especialmente a olhar por um lado para a América, para os Estados Unidos e depois para outro, para a destruição que ficou em Gaza. Mas o mundo pode não ser o sítio para isto, mas é uma injustiça histórica que todas estas coisas não aconteçam.
E como já estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo, passo para ti, Adriana, para ouvirmos a tua recomendação. Bom, a minha sugestão é relativamente ao primeiro tema que nós falámos, que é no fundo dos mais relevantes dos próximos tempos que vamos ter. A política americana vai ser algo que vai moldar a capacidade do mundo e da política global a ocorrer. E eu gostava de sugerir algo que era para comprovar às pessoas que as guerras culturais não começaram com a administração Trump, infelizmente. Um documentário que se chama From Whom the Bell Tolls. Não consigo traduzir isto porque na verdade é um título de um livro que é o do livro favorito de John McCain, e em que ele mostra que na campanha das primárias republicanas em 99, porque a eleição foi em 2000 contra George Bush Jr., John McCain adotou uma filha de origem paquistanesa e foi utilizado na campanha várias vezes pela campanha republicana do Bush Jr. o facto de ele ter adotado a filha, inclusive para dizer que ela era uma pessoa que ele tinha arranjado para que tivesse algum tipo de relação sexual com ela. Portanto, a utilização de guerras culturais americanas é algo que os republicanos sempre utilizaram, foram peritos nisso, e o documentário fala muito bem disso. E para vocês que quiserem ver, claro, aquilo que é uma das figuras políticas republicanas, quando os republicanos ainda eram políticos a sério. E Maria, e tu? O que é que nos tens para recomendar esta semana? Eu tenho tenho duas coisas atuais, mas uma coisa que aconteceu e que está a acontecer agora, e outra coisa, se me permitires, duas. A primeira, e tu já sabes, Leonor, de certeza. Obrigada. Tu já sabes qual é o projeto, falei disto porque fui ver uma peça do Ricardo Neves, que é extraordinária, que se chama A Médica, e que eu recomendo a toda a gente que nos ouve a ir ver, porque ainda está nos teatros, está no Teatro da Trindade, e é uma peça incrível, que não é nada óbvia. É uma readaptação de uma peça que é escrita em 1915, depois é readaptada pelo Robert Icke, acho eu, e depois o Neves pega nisso. Os atores estão extraordinários, a peça não é nada óbvia, não é nada clichê, não é nada moralista, e portanto, independentemente do vosso posicionamento político, acho que vão gostar muito da peça, apesar dela ser muito política. E outra recomendação, que é atual, não deixa de ser atual, e infelizmente nunca vai deixar de ser, acho eu, que eu já falei aqui, é As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Eu vi uma quote, eu odeio as quotes, mas eu vi mesmo uma quote no Twitter que me fez pegar no livro ontem e estar a tentar relê-lo, a relê-lo assim rapidamente. E a quote eu não vou dizer em inglês, que é para. Pronto, mas a quote vou traduzir aqui. Uma pessoa a falar inglês nestas spot. coisas engasga-se sempre, não é? É, businessman. Apesar de eu ter estado 20 anos lá fora. Businessmen, ou seja, a malta de empresas, tornaram-se políticos e foram aclamados como homens de Estado, enquanto os homens de Estado foram tomados seriamente só se eles falassem a linguagem ou a língua dos successful businessmen. E isto, a quote está no Twitter com uma fotografia por baixo de todos os businessmen, que são mesmo só homens, dos grandes gigantes tecnológicos, na tomada de posse de Donald Trump, e é uma imagem muito forte, com uma quote ainda mais forte de uma filósofa que eu adoro, que é a Hannah Arendt, e portanto, por favor, peguem no livro outra vez, leiam um pouco esta semana. Eu acho que é mesmo acho que é mesmo necessário, ela sabe mesmo bem do que está a falar. E tu, Leonor? Presenteia-nos. Vou de facto presentear-vos. Gostava de recomendar um filme que tem sido um filme que tem esgotado salas por todo o país. O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, e protagonizado pela maravilhosa Fernanda Torres. Ganhou já, aliás, o Globo de Ouro. É um filme muito comovente, eu devo dizer que chorei muito. Também não é difícil eu chorar, sou bastante chorona, mas até quem não será, acho que deve levar um pacotinho de lenços. Muito comovente, que conta a história de Rubens Paiva, que tinha sido um deputado trabalhista antes da ditadura militar no Brasil e que durante a ditadura é forçosamente desaparecido, ou seja, é assassinado e o seu corpo nunca é devolvido, nunca é encontrado, e o Estado brasileiro negou durante muitos anos
que ele tivesse sido sequer preso. Esta era uma técnica frequente. E sobretudo é também a história da sua mulher, Eunice Paiva, que luta toda a sua vida pela memória do seu marido, pela memória daqueles que combateram a ditadura militar, que mantém unida a sua família e os seus 5 filhos e que luta até ao fim pelo reconhecimento do seu assassinato, sempre com muita alegria, e acho que é um filme incrível. E dizer já agora que, e isto é um tema que eu acho que é sempre atual e importante, que o desaparecimento forçado de opositores foi uma prática comum das ditaduras da América do Sul, nesta altura. Ditaduras essas, aliás, apoiadas pelos Estados Unidos, na sua maioria. 232 pessoas foram forçosamente desaparecidas no Brasil, 3.000 no Chile e 30.000 na Argentina, para dar aqui alguns exemplos. É um tema muito atual. Algumas destas ditaduras só terminaram nos anos 80. As famílias ainda procuram restos mortais dos seus entes queridos, as mães ainda procuram os filhos, há avós que procuram os netos, há pais que há filhos que procuram os pais. Enfim, é uma luta pela memória, pelo reconhecimento, e um filme muito, muito, muito importante, que foi feito, aliás, começou a ser gravado, se não me engano, durante o bolsonarismo, e acho que se percebe, quem vive no bolsonarismo, porque a urgência de ter feito este filme. E é um filme imensamente atual para nestes tempos da desmemória, em que parece que o fascismo, o fascismo nos volta a bater à porta. Eu queria fazer uma menção especial à Melania Trump, que eu não sei se vocês viram, mas a Melania é fabulosa numa coisa. Na inauguração levou aquele, parecia que ia para um enterro, e usou o chapéu como forma de manter o Trump afastado, sim, para darem um beijinho Bluetooth. E portanto as minhas condolências à Melania Trump, que parecia que estava ali forçada. E com este momento assim, comedy break final, chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC. Até à próxima semana.